Então, meu cordial bom dia a todos os irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Que as bênçãos ricas do Senhor sejam derramadas sobre nós através da palavra de Deus. Já tivemos um momento de oração, mas eu gostaria mais uma vez de pedir ajuda ao Espírito Santo para que nos guie no estudo dessa manhã. Gostaria de convidar os irmãos, todos aqueles que puderem, vamos fechar os nossos olhos, quem puder ainda estar mais um minutinho de joelhos, seria muito bom. Querido Deus, suplicamos a Tua presença em nossa vida, pedimos que o Senhor abra nossa mente para termos entendimento da Tua palavra, e nos ajude, Pai, porque o que vamos estudar não é novo, Senhor, mas vem do Teu tesouro celestial, algo que nós já conhecemos, precisamos apenas posicionar em nossos dias, Senhor. Por favor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, que nada faça separação entre nós e o Senhor, meu Deus. Limpa nossa mente, nosso coração, e nos ensina, Pai, a fazer uma entrega plena e total ao Senhor. Por favor, Senhor, que os anjos de Deus estejam conosco e pedimos, Senhor, dá-nos o selo do Deus vivo, meu Deus, nos ajude a permanecer em pé diante do intercessor. E no momento que for retirado, Senhor, o nosso intercessor, que possamos ainda assim dar glórias a teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso e permaneça em nós, é o que nós te pedimos, por Cristo Jesus. Amém. 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 Então, o título dessa manhã de nosso estudo é A Última Vigília, Vivendo o Impensado. Então, nós vamos entender um pouquinho como que eram as divisões das vigílias na parte bíblica, por que Deus permitiu essas divisões e o que elas indicam para nós. Aqui nós vamos iniciar nosso estudo com esse texto de Isaías 21, versos 11 e 12. Se os irmãos quiserem acompanhando nas Bíblias também, fazendo suas anotações, às vezes pode ser importante, né, para depois. Nos diz assim, Isaías 21, versos 11 e 12. Peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda, o que houve de noite? Guarda, o que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Dumá era um nome significativo de Edom, ou também conhecido como Idumeia, região ocupada por Esaú e seus descendentes. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, homem carnal, que deixou esse legado para seus descendentes. Peso de Dumá significa condenação desse sistema mundano. Então aqui nós vemos que em Isaías existe essa pergunta, né? Nós sabemos que o Senhor muitas vezes nos livros do Antigo Testamento, ele fala a respeito de juízo sobre nações. Muitas vezes, né, as nações elas têm uma conta aberta com Deus. E o Senhor, ele é longânimo, permitindo que todos tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor antes de serem sentenciados e até mesmo antes de serem destruídos. Nós vimos que isso aconteceu no Egito, onde o povo de Israel esteve cativo por 430 anos. Nós também vemos que isso aconteceu em Babilônia, onde o povo de Deus esteve cativo por 70 anos. O Senhor nunca permite a destruição de qualquer região que seja, sem que as pessoas tenham tido a oportunidade de conhecer a verdade sobre o Evangelho. Muitas vezes nós podemos dizer assim, bom, mas não foi feito talvez uma entrega completa de livros, talvez não tenha sido feita ali um evangelismo público, mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que onde quer que nós estejamos morando, nós somos o testemunho. Nós somos o testemunho. Então, muitas pessoas, de fato, não lerão a Bíblia e nem farão estudos bíblicos, mas o nosso viver precisa testificar que existe um céu na terra, aliás, que existe um Senhor que está julgando a terra não é o céu, e por isso nós não podemos estar aqui totalmente dispersos, totalmente iludidos com esse mundo. É a nossa vida que vai dar testemunho para as pessoas. Aqui nós vemos que existia um peso sobre o mar. Isso quer dizer o quê? Já existia uma sentença do mar, essa cidade que era a cidade onde Esaú com seus descendentes morava, existia esse monte chamado Seir, que nós já vamos falar um pouquinho dele, né? E existe aqui uma pergunta, o que é que houve de noite? Esses dias a Nayara colocou no grupo
um vídeo, né, de uma cidade chamada Roca Salles, lá no Rio Grande do Sul, aonde foi feito o alerta para as pessoas de que haveria inundação, de que o rio estava vindo muito caudaloso em direção à cidade. E as pessoas simplesmente encerraram o expediente nas suas empresas, fecharam seus comércios e foram para casa dormir. E aí, durante a noite, o rio subiu de uma tal forma que as pessoas foram pegas desprevenidas, dormindo. E os vizinhos que moravam em sobrados, em casas mais altas, estavam recebendo vizinhos dentro de sua própria casa pelas janelas, para tentar salvar alguns que conseguiram sair no meio da correnteza. Mas a pergunta irmãos, o que está havendo durante essa noite? O que está havendo? E aqui há uma resposta, porque quando nós perguntamos para Deus, Ele nunca vai nos deixar sem respostas. E existe uma resposta, mas nem sempre a resposta é aquilo que vai nos agradar. Nem sempre é aquela resposta que nós estamos esperando ouvir. Aqui houve uma condenação e um grito. Gritaram-me de Seir. Vocês vejam que agora já não é mais um momento onde as pessoas vão estar simplesmente perguntando em voz baixa, talvez de joelhos dentro das suas casas, dentro do quarto. Não, aqui já existe um grito e nós não gritamos por qualquer situação. A gente tem visto nessa situação lá no Rio Grande do Sul, que as pessoas gritam e gritam nas janelas pedindo socorro, pedindo socorro. Então aqui houve um grito. Que era Seir, irmãos? Seir era um monte na região de Dumá. O Monte Seir é especificamente observado como o lugar em que Esaú construiu a sua casa. Então, aqui nós temos em Gênesis 36, verso 8, eu convido os irmãos a abrirem, para que nós possamos acompanhar aqui, Gênesis 36, no verso 8. Eu tenho a tradução Almeida Fiel aqui, eu vou ler na minha Bíblia, que diz assim: Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Esaú habitou na montanha de Seir. Então, veja que Deus permitiu que a herança de Esaú fosse um monte, e esse monte era o Monte Seir. Também, nós vamos ver que Josué 24:4 também fala a respeito desse monte. Vamos dar uma passadinha também em Josué 24, verso 4. Diz assim para nós: E a Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então o próprio Deus permite que Esaú esteja nesse monte, né? Os montes simbolizam, muitas vezes na profecia, simbolizam reinos. E se nós formos observar qual era o caráter de Esaú, né? Esaú, ele era mundano, ele era incrédulo, carnal, carnal. A mente de Esaú, ela era completamente carnal. E, infelizmente, tudo o que o Senhor disse para que ele não, tudo que os pais ensinaram ele a não fazer para não aborrecer ao Senhor, como casar com mulheres cananeias, construir naquela época casas de tijolos, né, mostrando ali que a permanência dele seria nesse mundo, quando Deus disse para que naquela época os filhos dele estivessem construindo, estivessem estendendo cabanas, estivessem estendendo até me fugiu agora o nome, né? Mas a gente, sim, as barracas, né? Que a gente usa até hoje nos acampamentos, morar em moradas provisórias e Esaú, ele se deixava dominar, né? Isso, ali colocou a Nayara, colocou tendas, né? É isso mesmo. Então, assim, ele falando que ele gostaria de permanecer nesse mundo, né? O nosso estilo de vida sempre tem um recado, sabe, irmãos? Por isso que quando Deus dá ordem para nós irmos para o campo, muitas vezes nós não somos pessoas do campo, como eu, meu esposo e nosso filho, né? Nós sempre fomos urbanos, nunca tínhamos vivido no campo apenas para visitação. Mas é que, na verdade, Deus, ele deseja que a nossa vida ela seja uma parábola para que as pessoas possam ler, sabe? Que as pessoas possam ver uma parábola viva, né? Em relação ao casamento, uma parábola, em relação à educação dos filhos, uma parábola, em relação ao lugar onde nós moramos, uma parábola. Então, tudo que nós tomamos de decisão
é um testemunho vivo para que as pessoas possam enxergar se nós estamos nos preparando para o mundo vindouro ou não. O Monte Seir representa a incredulidade que assola aqueles que andam na carne e não no espírito. A falta de rendição ao Senhor e a falta de fé em suas promessas impedem a concretização dos planos do Senhor nas nossas vidas. E isso pode durar muito tempo, até que morra a mente carnal, crucificada com Cristo. Então gritaram ao guarda, e nós precisamos entender quem é o guarda, né? Salmo 121, ele deixa muito claro para nós quem é o guarda que está recebendo esse pedido, esse grito. Levantei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Eu, quando comecei a ler esse salmo, eu lembrei das pessoas que estavam pelos montes, já na área rural, já no Rio Grande do Sul, aonde as montanhas foram derretidas praticamente, né, por tanta chuva, né? E ali eu me lembrei desse salmo que diz: Levantei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de noite, de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, ouvindo a irmã Ana relatar a respeito, né, dessa chuva que houve lá em Pernambuco, e as pessoas ficaram assustadas com a água vindo, né, adentrando ali o espaço da igreja, e nós vemos que em alguns lugares, a misericórdia de Deus está estendida. A gente vê a misericórdia ainda sobre toda a terra, com certeza, porque em lugares onde não deveria mais existir pessoas vivas, existem pessoas vivas para dar testemunho de que Deus poupa. Ele não faz distinção, meus irmãos. Deus não faz distinção. Ele não tem acepção de pessoas para a salvação. Mas para as bênçãos, ele tem distinção. Ele abençoa, ele vai abençoar, como abençoa ali o irmão Robson, a qual a sua casa não foi afetada pelas águas. Outro irmão nosso também que mora em Canoas, irmão Daniel, sua casa também não foi afetada. Nossa irmã Eliane também, sua casa não foi afetada. Então, assim, irmãos, é tempo tão solene de darmos o testemunho e estarmos ali dando testemunho de quem? Do guarda de Israel, que vai proteger a nossa entrada e a nossa saída. Uma vez perguntaram para Ellen White, durante uma grande tempestade em alto mar, a qual eles estavam no navio, e perguntaram a ela, o navio sendo assolado por ventos, por ondas, e ela estava calma. E algumas mulheres muito, muito desesperadas perguntaram a ela se ela não estava com medo. E ela parou e pensou, e ela disse que se ela já tivesse terminado a obra que era para ela fazer, ela poderia até descansar naquele momento. Mas se ainda houvesse obra para ser feita, nem todas as águas do mar poderiam sepultar aquele navio nas profundezas. Então, irmãos, por que é que nós estamos vivos? Por que é que pessoas estão sobrevivendo às catástrofes? As coisas estão tão terríveis, a maldade é tão terrível, a ação dos demônios está sendo tão terrível, que aonde está tendo destruição, não era para ter gente viva mais. Mas Deus ainda insiste em salvar, nem que ele tenha para isso que mandar os seus anjos. E ele fez, e nós vamos sabendo de muitos relatos de pessoas que estão sendo salvas pelos próprios anjos de Deus em meio a tanta catástrofe. Então, que Deus, ele seja soberano no nosso viver, que nós saibamos que a nossa vida, ela tem um propósito, e que se nós estamos aqui vivos nessa época, irmãos, é porque nós temos um testemunho para dar. Nós poderíamos ter nascido em qualquer época, desde Adão e Eva. Nós poderíamos ter nascido em qualquer época, mas nascemos no tempo do fim. Porque nós não somos especiais, mas na nossa fraqueza Deus vai mostrar a sua força, irmãos. Uma pergunta relevante: o que houve de noite? Vamos lembrar novamente daquela cidade chamada Rocassales. O que houve de noite? Enquanto as pessoas estavam jantando, enquanto as pessoas estavam fazendo suas orações antes de dormir, talvez algumas ajoelhadas pedindo perdão dos pecados, outras deitadas fazendo as suas rezas, né? Fazendo terço. No Rio Grande do Sul existem a presença de muitas pessoas católicas. E eu falo com muito respeito, porque a família de meu pai
praticamente toda católica, eu convivi com a minha avó católica e ela fazia o terço toda noite antes de dormir. Mas o fato é que a resposta não está no terço, a resposta não está nas rezas, não está. A resposta está, a resposta está, meus irmãos, na Bíblia sendo aberta. Está nessa pergunta que nós devemos perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo nessa noite? Que momento da noite nós estamos vivendo, Senhor? E abrir a Escritura e buscar no Senhor a resposta. Essa pergunta mostra uma alienação completa de fatos que estão se desenrolando no período do juízo. Um momento de trevas espirituais que toma conta do mundo. A hora derradeira em que um peso, uma sentença está para ser dada ao sistema carnal deste mundo e aos que com ele se identificam. A Bíblia apresenta muitas noites e que se encerram com o irromper do dia. Verso 12: E disse o guarda: Vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Então o guarda de Israel, nosso Deus Todo-Poderoso, ele está anunciando que vem amanhã e também vem à noite, e que esse é o momento, mesmo durante o juízo, mesmo onde as sentenças estão sendo dadas às nações, que nós devemos perguntar a Ele o que está acontecendo, que nós devemos nos voltar para Ele. Ele diz: voltai, vinde. Nós temos que nos voltar ao Senhor, né, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o planejamento, porque o que Ele tem permitido acontecer na Terra é para que hajam perguntas. As pessoas, quando estão felizes, quando elas estão trabalhando, prosperando, elas não perguntam nada para Deus. Eu sei porque eu fui assim muito tempo. A gente não pergunta, a gente só vive, a gente só curte o momento, a gente só se alegra. Mas quando Deus permite, porque eu não acredito de forma alguma que Deus faça esse tipo de coisa, mas nada acontece sem que Ele permita. E quando Ele permite, irmãos, é porque uma obra já foi realizada naquela localidade. Quando Ele permite, é porque é o pedido de misericórdia, de atenção, que as pessoas olhem para Ele, olhem para a Escritura, olhem. Vocês podem ter certeza que em todos esses lugares no Rio Grande do Sul, essa campanha de distribuição do grande conflito, irmãos, alcançou muita gente. Alcançou muita gente. Em lugares onde está sendo entregue a grande controvérsia na sua totalidade, 100% do conteúdo. Mas há lugares que está sendo entregue o livro condensado. Mas, na verdade, irmãos, Deus está disposto a salvar, nem que seja com alguns poucos versos da Bíblia. Alguns poucos. Se nós crermos no que está escrito, irmãos, Deus pode nos salvar com pouco. Mas nós estamos tendo o privilégio de ter o muito, irmãos. Por isso nós temos muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então nós estamos vendo. Muitas vezes nós estamos aí fazendo nosso trabalho missionário no sábado, durante a semana, conversando com pessoas, mandando mensagem no WhatsApp, entregando um folheto, entregando um livro, conversando. E nós não temos noção que talvez aquela seja a última oportunidade para nós fazermos a obra e talvez para aquela pessoa que está nos ouvindo, irmãos. Uma vez eu tive uma amiga lá na cidade onde eu morava anteriormente, né, aqui no Paraná já. E essa minha amiga, ela era dona de uma loja de armarinhos, assim, produtos para artesanato. E eu e meu esposo, nós estávamos com alguma dificuldade financeira. E eu comecei a fazer algumas coisas de tricô para vender. Eu tinha aprendido lá no Rio Grande do Sul, quando morei lá 18 anos, na cidade de Caxias do Sul, na Serra. Morei lá por 18 anos. E uma cidade muito fria, muito fria. E minha mãe aprendeu a tricotar. Ela aprendeu a fazer roupas de lã para nós, porque nós éramos criança, a família tinha poucos recursos, e minha mãe muito caprichosa, sempre muito, muito caprichosa. Ela aprendeu a fazer as blusas para nós. Antigamente usava-se muito, as meninas usavam um item de vestuário chamado polainas, que era para esquentar as canelinhas, né? Feito de lã também. Ela aprendeu a fazer. E eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela a fazer. E fiz alguma roupa lá no Rio Grande do Sul. Mas quando eu me vi nessa situação, que era uma situação delicada, nós precisávamos de algum recurso. Eu tinha o meu filho pequenininho, então eu ficava tricotando até altas horas da noite, eles iam dormir, e eu ficava muitas vezes até meia-noite, 1 hora, fazendo cachecóis para vender. Foi numa época em que lançou muitos tipos diferentes de fios, de lãs, e eu fiz muitos modelos, vários modelos, e orava pelas pessoas, fazia os cachecóis, colocava no saquinho, colocava os folhetos,
sobre a palavra de Deus. E eu sei que meus cachecóis foram para algumas cidades, eu pedia para meus familiares levarem. E eles levavam, e era tudo vendido rapidamente. E Deus foi nos dando o olhinho da viúva, ele nos dava, né, o recurso ali, o suficiente. E eu sei que essa palavra, ela foi sendo espalhada. E oferecendo em algum comércio, eu entrei nesse comércio e conheci essa moça, dona do comércio. Uma moça muito querida, mas muito depressiva. E ali eu fui falando com ela, ofereci os produtos ali artesanais e ela gostou, e ela me deu alguma coisa, me perguntou se eu bordava ponto cruz, e eu disse que sim, que eu bordava também. E ela me fez alguma encomenda, então, e nós fomos conversando, fomos fazendo amizade, trocamos telefone, e eu fui falando para ela do Senhor, e fui falando de Deus, né, sempre exaltando o nome de Deus. E ela, em algum momento eu entreguei para ela um DVD do Grande Conflito, do pastor Luiz Gonçalves. E ela levou para casa, foi assistindo, e ela gostou tanto, tanto. Ela fazia parte da igreja quadrangular. E ela passou a levar para a igreja o DVD. E ela passava para as irmãs da igreja dela, da igreja quadrangular, para que pudessem assistir e aprender a palavra de Deus. Ela achou fantástico o material. E nós fomos fazendo uma amizade bonita, assim, o nome dela era Ellen. E quando num dia eu recebi uma ligação e era a irmã da Ellen, e ela me disse assim, ai, vocês me desculpem, eu fico muito emocionada de lembrar. E ela me disse assim, Carla, você tá sentada? E eu disse, não, por quê? Ela disse assim, então sente. Aí ela me comunicou, ela disse assim, a Ellen faleceu. E eu fiquei chocada porque ela era muito nova. Eu disse assim, mas o que aconteceu? Ela disse assim, a Ellen foi fazer um cerimonial de um casamento no sábado. E à noite, voltando, depois de recolher todas as coisas, recolher os equipamentos, a Ellen teve um acidente. E o carro dela caiu no rio e ela faleceu. Ela não sobreviveu. Para mim foi um choque muito grande. Foi muito, muito, muito difícil. Mas ali eu percebi, irmãos, que como é grande a necessidade de nós falarmos de Jesus para as pessoas. Como é grande nós aproveitarmos toda a oportunidade. Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai na feira, quando a gente vai numa loja, quando a gente tem um vizinho, como é importante, irmãos. Porque depois que as pessoas se vão, irmãos, a gente fica com peso na consciência. A gente fica. Porque nós sabemos a nossa obrigação, lá no fundo, todos nós sabemos o que devemos fazer, irmãos. Mas, na verdade, às vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa igreja, que nós nos contentamos, irmãos. Nós nos contentamos e por falta do amor mesmo, a falta do amor de Cristo no nosso coração, nós deixamos para depois. Nós achamos que vamos ter outro dia, nós achamos que vamos ter uma hora melhor, nós achamos que precisamos ter alguma coisa para levar de presente para as pessoas, para que elas nos ouçam, quando na verdade o mundo está perecendo e o mundo precisa da palavra. É a palavra que é o consolo, porque o Consolador vai falar com as pessoas através da palavra. Nem que seja as tuas palavras ali citando a Bíblia, né? Então, assim, irmãos, o que houve de noite, o que está havendo nessa noite, o que está havendo é que muitas pessoas eles vão receber o descanso, irmãos. A palavra inspirada diz para nós que crianças e idosos descansarão. Nós não sabemos como em nenhum momento, mas eles virão a receber o descanso. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Então, irmãos, muitas vezes eu ouvi na minha vida cristã, nesses mais de 20 anos de adventismo, as pessoas saindo de férias, as pessoas indo viajar. E eu e meu marido, a gente sempre teve assim um pensamento que o nosso descanso é só no céu, irmãos. É só no céu. Descanso para nós, férias, irmãos, é missão em outro lugar. Ah, eu vou viajar, eu vou para outra cidade, eu vou para a praia, eu vou. Irmãos, é só a missão que Deus está nos dando, tendo a oportunidade de chegar a uma outra cidade, com outras famílias. Tudo que a gente faz aqui, irmãos, enquanto a gente está respirando, é missão. Se é dentro da casa, irmãos, com os filhos, com o esposo, com os familiares, tudo é missão. É dia e noite, irmãos, missão. Nós não estamos fora desse quadro. Nós precisamos nos encaixar nisso, né? Primeiro a manhã e também à noite, com ardente anseio, o povo de Deus aguarda os sinais de seu rei vindouro. Ao serem consultadas as sentinelas, guarda que ouve de noite, é dada sem vacilação a resposta.
Vem a manhã e também a noite. Isaías 21, 11 e 12. Brilha a luz nas nuvens, sobre o cume das montanhas, revelar-se-á em breve a sua glória. O sol da justiça está prestes a raiar. A manhã e a noite estão ambas às portas. O iniciar de um dia intérmino para os justos e o baixar de eterna noite para os ímpios. O Grande Conflito, página 551. Então, o que o guarda anuncia que vem amanhã é para aqueles que estão sendo salvos, vem amanhã eterna. O raiar de um dia eterno, o raiar da eternidade está chegando amanhã. E para aqueles que estão se perdendo, o que vem, irmãos? Está vindo a noite. As duas vêm em paralelo. É como aquele fogo que iluminava Israel, aquela coluna de fogo que iluminava Israel, que para Israel era luz, mas para os egípcios que vinham atrás era terríveis trevas. Era um paralelo, irmãos. Eram juntos, estavam ali acontecendo no mesmo momento. E para uns hoje está chegando amanhã, e para outros está chegando a noite eterna. O início e o fim da noite. Nós vemos em Marcos, capítulo 13, a meditação Maranata também, página 50, menciona: Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Não vamos nos esquecer das pessoas que estão recebendo os avisos, irmãos, e estão dormindo. E isso está acontecendo mesmo dentro do nosso povo, irmãos, as pessoas recebendo a mensagem das reformas, recebendo a mensagem da vida no campo, mesmo recebendo a mensagem da justiça pela fé. A minha mãe, irmãos, ela não faz parte da nossa fé, ela não faz parte. E ela ficou muito chocada porque veio muita área rural foi atingida, sabe? Em tudo isso que está acontecendo. E eu moro na área rural, e eu moro num monte. Então a preocupação dela é muito grande aqui conosco, sabe? Mas uma coisa é certa, irmãos. Romanos 14:8 diz assim: portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É preferível nós estarmos no monte desbarrancando e obedecendo a Deus, irmãos, do que muitas vezes estarmos num lugar seguro em desobediência. Então, irmãos, eu peço que o que tem acontecido no mundo e o que está acontecendo no sul, não desencoraje ninguém a ir para a área rural, irmãos. Não desencoraje. Porque certo é uma coisa, irmãos, o sol nasce para todos, mas a sombra do Altíssimo é só para aqueles que estão debaixo da sua asa. E é melhor nós estarmos debaixo da asa do Altíssimo em qualquer momento. Aqui explica para nós o que era a primeira vigília, o que era a segunda vigília, irmãos, porque o Senhor fala no verso de Marcos: à tarde, meia-noite, cantar do galo e pela manhã. Então nós vemos aqui que a primeira vigília, ela foi separada, foi dividida verdadeiramente pelos romanos. As vigílias do povo de Israel, os horários eram diferentes. Mas nós vemos que até hoje o que nós estamos usando para marcação de tempo como vigílias são essas aqui. A primeira vigília era chamada de tarde, ou tardinha, que em grego, né, ópse, que dá a ideia de perto do fim do dia, ou o anoitecer, ia por volta do pôr do sol até cerca das 9 horas da noite, no horário de hoje. A segunda vigília, né, que era a secunda vigília, era chamada de meia-noite, que em grego é o mesoniktion. Não sei pronunciar direito, né? É um grego aqui, mas dá para a gente entender. Começava por volta das 9 horas e terminava à meia-noite. A terceira vigília, ela era chamada de Canto do Galo. E em grego ali nós temos aquele nome bem diferente, né? E ia da meia-noite até cerca das 3 horas. O Senhor Jesus fez referência ao cantar do galo ao dizer a Pedro que antes que o galo cantasse, naquela mesma noite, este o negaria 3 vezes. E de fato aconteceu nas primeiras horas da madrugada. E a quarta vigília era chamada de cedo, isso é, cedo de manhã. Findava na aurora, e por volta das 6 horas. Foi na quarta vigília da noite que o Senhor Jesus andou sobre as águas no encontro dos seus discípulos que estavam no barco. Marcos 14:25. Então, irmãos, nós vemos aqui as divisões e nós vamos entender um pouquinho o que acontece na quarta vigília. Quarta vigília, olha lá, falando aqui para nós, que despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, primeira vigília, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, o que que acontece, irmãos? Aqui o livro Desejados das Nações, comentando, né, esse texto aqui, eu esqueci de marcar, mas eu acredito que seja Marcos mesmo. Diz assim para nós: durante todo o dia, essa convicção se robustecera. Aquele ato que tudo coroou, a multiplicação dos pães e peixes, é a afirmação de que longamente, de que o que longamente era esperado, né, o libertador se acha entre eles. As esperanças do povo vão subindo de ponto, e este aquele que há de tornar a Judéia um paraíso terrestre, uma terra em que mana leite e mel, pode satisfazer todo desejo, pode derribar o poder dos odiados romanos, pode libertar Judá e Jerusalém, pode curar os soldados feridos na batalha, abastecer exércitos inteiros de alimentos, conquistar as nações, dar a Israel o domínio longamente ambicionado. Então, o Desejo das Nações, página 260, ele vai dando para nós o relato do que aconteceu durante o dia, na multiplicação dos pães e peixes. E ali realmente houve um desejo popular de tornar Jesus rei. Mas o reino de Cristo não é desse mundo. E ele não permitiu ser coroado, não permitiu ser exaltado por eles naquele momento. E se retira para orar e dar uma ordem para os discípulos, que eles possam atravessar o mar, né? Atravessar o mar da Galileia. Com um reino na terra, consultando-se entre si, concordaram em apoderar-se dele por força e proclamar o rei de Israel. Os discípulos unem-se à multidão em declarar que o trono de Davi é a legítima herança de seu mestre. É a modéstia de Cristo, dizem, que o faz recusar essa honra. Que o povo exalte seu libertador, que os arrogantes sacerdotes e principais sejam forçados a honrar aquele que vem revestido de autoridade divina, né? 260 de desejar das nações. Então vocês vejam, irmãos, o mundo, um caos, o povo sofrendo na mão do Império Romano, o Império de Ferro visto por Daniel, que o animal terrível, espantoso, tinha dentes de ferro e pés de ferro, que pisava e esmiuçava tudo, e era isso que estava acontecendo. E existia no coração do povo uma falta de entendimento, uma ignorância, que eles queriam a paz nessa terra. O povo aguardava por paz e segurança, eles queriam, irmãos. Os olhos deles não estavam no céu, eles não tinham a pretensão de morar com o Senhor. E infelizmente a igreja da época que nós estamos vendo, os discípulos, eles estavam iludidos com a mesma falsa esperança de terem paz nessa terra, de terem prosperidade nessa terra, de vencerem os inimigos nessa terra, quando o Senhor Jesus veio para instituir um reino que está dentro de nós, que começa dentro de nós. E, infelizmente, o Senhor precisou dar-lhes a eles, né, fornecer a eles uma grande lição, para que eles não esquecessem que momento eles estavam vivendo. E vocês podem ver que hoje, nos nossos dias, não é diferente. O que é que está acontecendo, irmãos, lá nos Estados Unidos? Nós estamos vendo nacionalismo cristão. Não sei quantos estão acompanhando, né, os relatos de que isso está se avolumando enormemente nos Estados Unidos, né? O nacionalismo cristão aflorando. Nós estamos vendo a unidade de muitos protestantes católicos na votação de alguém que eles chamam de Salvador para os Estados Unidos. As pessoas têm um desejo de ter um reino de Deus na terra. As pessoas querem, e tanto querem que elas vão aceitar um falso Cristo. Então, irmãos, vocês vejam que o momento que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra, aonde ele logo, logo iria pagar o preço de nossos pecados, nos dando direito de entrar no céu. Esse momento, o povo estava desejoso de um reino na terra. E hoje, nos nossos dias, com tanta catástrofe, o povo está desejoso que Deus institua o seu reino na terra novamente. Quase chegando em Betsaida, irmãos, quase chegando no alvo, no objetivo, quase chegando ali onde eles tinham uma missão para cumprir contra as hostes das trevas. Era um momento derradeiro de libertação. Era um momento derradeiro onde as hostes malignas seriam expulsas para os porcos, seriam precipitadas no abismo. Então, assim, ó, momento derradeiro. O que acontece? Violenta tempestade se viera imperceptivelmente aproximando deles e não estavam preparados para ela. Vamos nos lembrar do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Esse será o nosso exemplo.
Era um súbito contraste, pois o dia fora perfeito. E quando o vento soprou sobre eles, atemorizaram-se, esqueceram o aborrecimento. Que aborrecimento? Jesus os mandou para o mar. Eles tinham missão para cumprir. Eles queriam um reino na terra, mas Jesus disse: aqui nós temos uma missão para cumprir. Esse mundo não é o nosso lugar. Somos peregrinos forasteiros. Vão para o mar, porque nós temos que atravessar esse mar para chegar a um ponto crucial onde nós vamos mostrar para as hostes das trevas quem é que lidera ainda. Então, eles ficaram aborrecidos com isso. Mas aqui, nesse momento de intensa luta, eles esqueceram o aborrecimento, a incredulidade e a impaciência. Todos trabalharam para impedir que o barco fosse a pique. Era pequena a distância do mar, de Betsaida para o ponto em que esperavam encontrar-se com Jesus. E com um tempo normal, não levava senão poucas horas. Agora, porém, eram tendidos cada vez mais longe do local que buscavam. Quase chegando no alvo, irmãos, parece que houve aqui um retrocesso. E tiveram que se encontrar em grande, enorme luta. As diferenças precisaram ser esquecidas, as opiniões esquecidas. Por quê? Porque era um barco no meio de uma grande tempestade. Até a quarta vigília da noite lutaram com os remos, então deram-se por perdidos. O mar tempestuoso, imerso em trevas, fizeram-os sentir seu desamparo e anelavam a presença de seu Senhor. Jesus disse: Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Marcos 13, do 35 ao 37. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer o amanhecer, a menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo. A que tempo isso se refere? Ó, a senhora White falando, a que tempo que isso se refere? Que momento será o amanhecer? Não a manifestação de Cristo nas nuvens do céu, para encontrar um povo adormecido. Não, mas ao seu retorno após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele retira o seu traje sacerdotal, cobre-se com vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11, Testemunhos, volume 2, página 190. Então, irmãos, aqui está nos falando que o amanhecer não é exatamente quando Jesus aponta nas nuvens do céu, mas o amanhecer, o dia eterno que vem para aqueles que estão sendo salvos, ele já inicia quando Jesus acaba a intercessão. Acabando a intercessão, ele troca suas vestes sacerdotais, porque ele está intercedendo e julgando o povo. Quando ele tira as vestes sacerdotais, agora ele veste as vestes de vingança, quando ele faz a declaração basta, quando ele diz está feito, quem é injusto faça injustiça ainda, quando ele define quem é quem agora, dois grupos apenas. Para um grupo de perdidos está chegando a noite, aonde o guarda diz vem amanhã e vem à noite. E para o grupo de salvos ele diz vem amanhã. E esse é o fechamento da porta da graça. Isaías 21 está falando para nós do fechamento da porta da graça. É isso que nós temos que perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo durante a noite? Irmãos, os fatos, os atos, todas as coisas, as definições das pessoas está mostrando que a porta da graça se fecha em breve. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Este é um tempo de ajuste de contas com seus servos. Olha, irmãos, não é com o mundo, é com os seus servos. Para aqueles que negligenciaram a preparação em pureza e santidade, que os habilitaria a darem as boas novas a seu Senhor. O sol se porá em tristeza, escuridão e nunca mais se levantará. Por quê, irmãos? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Então, irmãos, para nós, servos de Deus, também estamos sobre essa mesma condenação de Dumá. Será que nós vamos incorrer na mesma condenação do Monte Seir, o monte da carnalidade? Termina o tempo da graça. Termina o tempo da graça, as intercessões de Cristo cessam no céu.
Esse tempo finalmente virá de repente sobre todos, e os que não se não purificarem a mente pela obediência à verdade, serão encontrados dormindo. Eles ficaram cansados de esperar e vigiar, ficaram indiferentes no que se refere à volta do seu mestre, não desejaram seu aparecimento, e pensaram que não havia necessidade de contínua e perseverante vigilância. Foram desapontados em suas expectativas, e o podem ser outra vez. Concluíram que havia tempo suficiente para despertar. Triste isso, triste, triste. Queriam estar certos de não perder a oportunidade de assegurar o tesouro na terra. Se pudessem, assegurariam tudo o que o mundo oferece. E ao alcançarem seu objetivo, perderam toda a ansiedade e interesse na vinda do Mestre. Tornaram-se indiferentes e descuidados, como se sua vida estivesse distante. Mas enquanto seu interesse estava concentrado em ganhos mundanos, encerrou-se a obra no santuário celestial e eles não estavam preparados. Testemunhos 2, página 191. Um grupo me foi apresentado em contraste com o anteriormente descrito. Qual que foi descrito anteriormente? Os que eram servos de Deus, os que estavam frequentando a igreja, os que iam nos cultos, devolviam os dízimos, descansavam nos sábados, mas achava que tinha muito tempo ainda pela frente. Não, isso não é para agora. Não, ainda temos chance. São esses que não estão enxergando que desde 2019 o mundo não é o mesmo. São esses que ainda estão olhando para o mundo com algum tipo de esperança. Vocês sabiam, meus irmãos, que existe um fato, são dois fatos, na verdade. Antes da Primeira Guerra Mundial, arrebentou uma das maiores pestes já vistas no mundo, que foi a gripe espanhola. E antes da Segunda Guerra Mundial, irrompeu a pior enchente de todos os tempos. Então, irmãos, nós temos que observar as coisas que estão acontecendo, para que nós não sejamos pegos negligentes. Se nós temos dentro do nosso lar um esposo, uma esposa, um filho, alguém que vive conosco, que ainda está vivendo como Alice no País das Maravilhas, vamos conversar, vamos orar, vamos jejuar muito e alertar as pessoas de que não haverá tempo. Meu filho, quando era criança, teve dois sonhos. O Caio, ele gosta muito de carro, ele gosta muito das marcas, dos modelos, ele decora muito fácil tudo isso, sabe? E desde pequenininho, ele sempre gostou dos carrinhos, sempre, né, aprendeu as cores com os carrinhos, aprendeu os números contando os carrinhos, porque ele tinha bastante carrinhos, então a gente aproveitou isso e foi ensinando ele. E ele sempre se animou muito com a questão dos carros e achava linda a questão da velocidade, né? E uma noite ele sonhou e disse que ele estava pilotando. Ele era criança. Ele disse que ele estava pilotando um carro. E era muito grande a velocidade. E ele falava que era muito gostoso, era muito bom, mãe, era muito bom. Mas de repente o sonho acabou e apareceu uma mulher, na verdade, no sonho dele e olhou para ele e disse: Caio, não vai dar tempo. E ele acordou e contou para mim. Mãe, eu estava assim pilotando, assim, 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 era gostoso e tal. Mas de repente aquilo acabou e apareceu uma mulher no meu sonho e ela falou para mim: Caio, não vai dar tempo. Os anos se passaram e ele continuou crescendo, esqueceu o sonho e continuou, né? As questões de criança, de adolescente, brincando, vendo algumas coisas. E ele ganhou duas motos, eu acho que era um aniversário. Eu não lembro se nós demos para ele de presente as duas ou se ele comprou uma com a mesadinha dele. Mas o fato é que duas motos muito bonitas, assim, de brinquedo. E passou-se um tempo, ele teve outro sonho. E ele sonhou que ele estava pilotando uma moto. E era aquela sensação boa, aquela sensação da velocidade, de prazer. Mas de repente a cena é cortada e aparece uma mulher e fala para ele: Caio, não vai dar tempo. Então, irmãos, pode ser o que nós estivermos fazendo agora. Se for uma carreira, se for uma escola, se for uma faculdade. Nós precisamos ter a noção de que o tempo está se esgotando, é como uma ampulheta que a areia está no fim para descer. E aqui fala para nós de um outro grupo no texto. Eles esperavam e vigiavam, seus olhos estavam voltados para o céu, e estavam-lhe nos lábios as palavras de seu mestre. As coisas que vos digo, digo-vos a todos, vigiai, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo.
O Senhor indica que haveria uma demora antes do raiar finalmente da manhã, mas não queria que eles dessem lugar ao enfado nem atenuassem sua diligente vigilância pelo fato de amanhã não despontar para eles tão cedo como esperavam. Os expectantes me foram representados como olhando para cima. O que é que está lá em cima, irmãos? Santuário celestial, lugar santíssimo, Jesus fazendo as últimas intercessões. Vamos manter os nossos olhos fitos no santuário. Encorajavam-se uns aos outros, repetindo as palavras. A primeira e a segunda vigília são passadas. Preste atenção no texto de Ellen White. O que ela está falando para nós do tempo? A primeira e a segunda vigília são passadas. Estamos na terceira vigília, esperando e vigiando o retorno do Mestre. Agora, resta um pequeno período de vigília. Vi que alguns estavam fatigados, seus olhos dirigiram-se para baixo e se absorviam com as coisas terrenas, foram infiéis no vigiar. Na primeira vigília esperamos nosso mestre, mas ficamos desapontados. Pensávamos que ele viria na segunda vigília, mas essa passou e ele não veio. Poderemos ser novamente decepcionados. Não necessitamos ser tão meticulosos. Ele pode não vir na vigília seguinte. Qual que era a seguinte? A terceira. Estamos na terceira e estamos pensando que seria melhor aumentar nosso tesouro na terra para que possamos estar prevenidos contra as necessidades. Muitos estavam dormindo, entorpecidos pelos cuidados desta vida e fascinados pelo engano das riquezas em seu tempo de espera e vigilância. Irmãos, estava enganado dessa forma quem já estava na terceira vigília. A terceira, mas a chegada da manhã para os fiéis e da noite para os infiéis está às portas. Ao esperar e vigiar, o povo de Deus deve manifestar seu caráter peculiar, sua separação do mundo. Por meio de nossa atitude de vigilância, devemos demonstrar que realmente somos estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. A diferença entre os que amam o mundo e os que amam a Cristo é tão clara que se torna inconfundível. Enquanto as pessoas mundanas manifestam extrema diligência e ambição para adquirir o tesouro terrestre, o povo de Deus não se conforma com o mundo. Por sua atitude fervorosa, vigilante de espera, revela, porém, que foram transformados, que seu lar não está neste mundo, mas que estão buscando uma pátria melhor, isto é, a celestial. Deus deseja que seu povo mantenha os olhos fixos no céu, aguardando o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, olha que coisa séria. Enquanto a atenção dos mundanos se volta para seus vários empreendimentos, a nossa deve ser posta no céu. Nossa fé deve atingir mais e mais distante os gloriosos mistérios do tesouro celestial, extraindo os preciosos e divinos raios de luz do santuário celeste para brilharem em nosso coração como brilham na face de Jesus. Então nós devemos nos aplicar. O que é que nós devemos fazer? Preparo pessoal. Precisamos estar a sós com Deus, precisamos estar lendo a Escritura, precisamos estar pesquisando o espírito de profecias, precisamos entender o que está acontecendo lá em cima no santuário celestial. É muito triste ver, mas olha, seguindo o texto diz, os escarnecedores, eles zombam do que esperam e vigiam, eles perguntam, onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3, verso 4. Vocês foram decepcionados, venham conosco, prosperarão nas coisas mundanas, lucrem, ganhem dinheiro, sejam honrados pelo mundo. Os fiéis olham para cima e respondem, estamos vigiando, e tornando-se dos prazeres da fama, do engano e das riquezas, mostram estar vigiando. Na vigilância tornam-se fortes, vencem a indolência, o egoísmo e o amor à comodidade. O fogo da aflição arde sobre eles e o tempo de espera parece longo. Algumas vezes se entristecem e a fé vacila, mas voltam ao combate, suplantando seus temores e dúvidas. E enquanto seus olhos estão dirigidos ao céu, dizem aos adversários, estou vigiando e esperando o retorno de meu Senhor. Gloriar-me-ei na tribulação, na aflição e nas necessidades. Então, irmãos, nós vamos passar sim por dificuldades, aflições, necessidades, mas é para forjar o caráter. É para aprender a depender de Jesus. É para aprender que Ele provê ao justo, que nunca um justo será desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós temos que aprender pela aflição a confiar, mas o injusto será assolado pela aflição. Será assolado pela aflição. Será diferente, irmãos.
Pelo desprezo virá a assolação. Mas o povo de Deus vai ser moldado na aflição. Vai ser diferente, irmãos. Porque a Sarah White diz que toda prova que vem sobre nós, primeiro ela bate em Cristo. Diz que Cristo pesa e mede todas as aflições, antes de permitir que elas venham para nós. E aqui diz para nós, em meio toda aquela tempestade que eles estavam enfrentando no mar, antes de chegar ao seu destino, ocorre algo. Como se ainda mal pudesse crer, exclamou: Senhor, és tu? Manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. Irmãos, no meio da maior tempestade, eles têm o vislumbre de Cristo vindo nas águas, pisando as ondas, irmãos, pisando as ondas. Era Jesus. Eles ficaram apavorados, tiveram pavor meio em meio a uma crise tão terrível. Eles acharam que era um fantasma. Olha como o povo de Deus, e mesmo em meio à crise, irmãos, está totalmente ainda deslocado do está escrito. Nós conseguimos perceber, irmãos, que mesmo em meio à aflição, às vezes nos dá um branco, um cor-de-rosa, um azul, a gente esquece o que está escrito e passa a crer como as pessoas comuns. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos pedir muito a Deus saúde mental, irmãos. Nós precisamos pedir para Deus o controle das nossas emoções, porque muitas vezes na hora da aflição, irmãos, nós entramos em pânico e nós nos esquecemos do que está escrito, sendo que Jesus só venceu Satanás pelo está escrito. Então vamos pedir para Deus que nesse momento que nós estamos tendo paz, para nós podermos entesourar e pedir para Deus a mente de Cristo, é o que nós precisamos, irmãos, a mente de Cristo. Tem uma irmãzinha nossa que ela tem TDAH. Os pensamentos, eles não têm coordenação um com o outro, sabe? Os pensamentos ficam aleatórios dentro da cabeça. Às vezes ela esquece o que ela está estudando, ela esquece o que ela leu. E muitos irmãos, nesses casos, eles acham que a esperança é o psicólogo, a esperança é o medicamento. Eu disse para ela, a mãe dela fala para essa moça, ela diz assim: peça a mente de Cristo, minha filha. Peça a mente de Cristo. No momento da dificuldade, irmãos, é como se todos nós tivéssemos TDAH. Nada se encontra dentro da cabeça, a menos que o Espírito Santo coordene nossos pensamentos. E aqui eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Mas então, vendo Jesus, olha só como ele vem, olhando para Jesus. Agora Pedro põe os seus pés na água, irmãos. Jesus diz, vem, e Pedro entendeu que era sério. E agora ele fica na beira do barco. Você imagina a tempestade, como aquele barco estava chacoalhando. Mas Pedro coloca seus pés sobre a água. Ele caminha firmemente, como satisfeito, como? Consigo mesmo. Olha que orgulho que eu estou aqui em cima da água. Olha que orgulho que só eu pedi para sair do barco. Olha só que orgulho que eu tenho que ter de mim mesmo, né? Era esse o pensamento de Pedro. Ele caminha firmemente, satisfeito consigo mesmo. Porém, ele olha para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado não é digno se olhar para trás. E Pedro olha para trás, volta-se para os companheiros no barco, desviando os olhos de Jesus. E agora então, o que vem a percepção? O vento ruge, as ondas encapelam-se alterosas, interpõem-se exatamente entre ele e o mestre. E ele teme. O medo, irmãos, o medo. O medo faz a gente perder a estribeira, o medo faz a gente perder o equilíbrio, o medo faz a gente perder tudo, né? E Satanás, ele é perito em 6.000 anos em causar medo em nós. Ele sabe tudo que nos atemoriza. Mas ele sabe que se nós mantivermos os olhos em Jesus, irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Por um momento, em que momento Pedro estava ali pisando nas águas? Era a quarta vigília. Por um momento, Cristo fica ali oculto e sua fé desfalece, começa a afundar. Mas ao passo que as ondas pronunciam morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada. Ele pergunta, guarda o que está acontecendo de noite? Não, aqui é mais um grito, mas ele diz agora, Senhor, salva-me. Pedro sabia o que estava acontecendo naquela noite. Se ele não mantivesse os olhos em Jesus, ele seria tragado pelas ondas. Ele sabe bem o que está acontecendo. Por isso agora o grito de Pedro não é mais a pergunta o que há de noite, é Senhor, salva-me. Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Desejado às nações 263. Andando agora, irmãos, eu fico pensando, Cristo agarra a mão de Pedro e puxa Pedro para cima e coloca Cristo dentro do barco.
Jesus leva Pedro no colo para dentro do barco, coloca Pedro nas costas e leva para o barco. Não, não, não. Ele pega e segura a mão de Pedro firme e diz assim: agora comigo, é comigo. Agora você vai andar sobre as águas comigo. E é isso que acontece. Ao passo que as ondas então estavam pronunciando morte, Jesus pegou a mão de Pedro, andando lado a lado, a mão de Pedro na mão do mestre, entraram juntos no barco. Mas Pedro estava agora rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha de se vangloriar sobre os companheiros, pois, por causa da incredulidade e da exaltação, quase perder a vida. Ao desviar de Cristo o olhar, foi-se-lhe o pé e ei-lo submergisse. Então, irmãos, eu imagino agora, Pedro entendeu muito bem a lição. Mas muita gente marcou Pedro. Pedro fica estigmatizado porque ele afundou, certo? Agora sim, irmãos, fala de Pedro afundando na ida. Na volta, Pedro não afunda mais, irmãos. Ele não afunda porque agora ele caminha lado a lado, mão na mão do mestre. Irmãos, qual é o significado para nós de andar sobre as águas? Andar sobre as águas é impensável. Andar sobre as águas é improvável. E eu vou a mais além e digo, andar sobre as águas é impossível. Mas tudo é possível àquele que crê. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E Ele quer nos levar a esse ponto, irmãos, e andar com Ele sobre as águas. Vi que uma vigília após a outra estava no passado. Devido a isso, deve haver falta de vigilância? Oh, não. Há a maior necessidade de incessante vigilância, pois agora os momentos são mais escassos do que antes de haver passado a primeira vigília. Se vigiarmos, então, com inquebrantável vigilância, quanto maior é a necessidade de dupla vigilância na segunda vigília. Ao passar da segunda vigília, nos conduziu à terceira. Irmãos, ao verbo, nos conduziu. Irmãos, isso é passado, nos conduziu à terceira vigília. Agora é inexcusável diminuir nossa vigilância. A terceira vigília requer tríplice diligência. Impacientar-se agora seria perder toda a nossa fervorosa e perseverante vigilância até aqui. A longa noite de tristeza é difícil, mas amanhã é adiada em misericórdia, porque se o mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. A recusa de Deus em permitir que seu povo pereça tem sido a razão de tão longa demora. Maranata, página 51. Jesus, ele estava lendo, ele lia o caráter dos discípulos, sabia quão dolorosamente seria provada a sua fé. Nesse incidente, irmãos, que acontece quando? Na quarta vigília. Nesse incidente no mar, desejava mostrar a Pedro sua própria fraqueza, que sua segurança dependia do constante poder divino. Em meio das tempestades da tentação, só podia andar em segurança quando desconfiado inteiramente de si mesmo, descansando no Salvador. Era no ponto que mais forte se julgava que Pedro era fraco. Irmãos, qual é o ponto que você se acha mais forte? Qual é o ponto que eu me acho mais forte? É exatamente nesse ponto, irmãos, que nós somos mais fracos. Porque quando nós achamos que somos fortes, é porque nós já estamos confiando em nós mesmos. Irmãos, para nós não existe força, tudo é fraqueza. Jesus disse assim, ó, não sabes que é desgraçado, miserável, cego, nu. Então, para nós, irmãos, nós temos que orar a Deus pedindo que toda a fraqueza seja vencida. Porque nós somos como o pó, irmãos, na balança. Nós somos como o nevoeiro que logo se desfaz e passa. O Senhor diz para nós que nós somos como o vermezinho de Jacó. Então não há força em nós. Por isso que quando nós conhecemos a verdade presente, conhecemos a mensagem da justiça pela fé, estamos aprendendo como vencer pela palavra, nós não podemos nos vangloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo, como diz Paulo. Somos fracos. E todas as situações que Deus está permitindo, irmãos, seja em qualquer lugar do mundo, as situações da nossa vida, é para que seja mostrado como está o nosso coração. Toda situação, seja falta de dinheiro, seja doença na família, seja o casamento abalado, seja acusação na igreja, toda situação está vindo para mostrar o que está dentro do nosso coração. E você pode ter certeza que eu, como me surpreendi muitas vezes comigo, achando que eu achava que já não era assim.
Ah, eu acharia que eu já não falaria isso. Ah, eu acharia que eu já não pensaria isso de tal pessoa. Quando as situações ocorrem, irmãos, Deus, o maravilhoso Espírito Santo, ele revela para nós quem nós somos e aonde nós estamos ainda, no preparo. Era no ponto que mais forte se julgava que Pedro era fraco, e enquanto não discernisse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava de confiar em Cristo. Houvesse aprendido a lição que Jesus lhe buscou ensinar naquele incidente no lago, e não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. Irmãos, essa prova no lago ainda não foi a maior. A maior prova ainda estava por vir, a maior prova era a crucifixão, irmãos. Esse momento no lago, a tempestade, veja que eles passaram pela primeira vigília, não entenderam, passaram pela segunda vigília, não entenderam, passaram pela terceira vigília, não entenderam. Eles estavam na quarta vigília, estava perto de romper o dia, e eles ainda estavam lutando com o próprio ego. É muito triste, nós estamos vendo as profecias se desenvolver, mas sabe, irmãos, o nosso problema ainda qual é? Ainda é o ego. Crerão nas palavras? Esse momento foi uma grande sacudidura dentro do barco para saber, os discípulos acreditavam na palavra? Isaías 42. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Olha, aqui nós estamos com o irmão Robson na nossa sala. Irmão, o rio não vai submergir, irmão, aquele que crê. Só se a obra dele acabou. Se a obra dele acabou nessa terra, evangelizou quem tinha que evangelizar, Deus testemunho para quem tinha que dar, pode virar água, irmão. Mas se não foi concluída a nossa obra, irmão, nada, nada, nada vai poder destruir o servo de Deus. Nada. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Irmãos, o Senhor, Ele está falando para nós, e vai vir um momento derradeiro para todos nós, irmãos, onde quer que nós estejamos no mundo, o momento da prova que vai nos preparar para o decreto dominical vai vir para todos nós. Vai vir para todos nós, porque nosso caráter vai ser provado, irmãos, vai ser provado. Uma tempestade de perseguição se aproxima. Não sei quantos conhecem esse texto. Aqui nós temos o endereço do White State, embaixo, para quem, de repente, receber nos seus ouvidos dizendo, não, esse texto de Ellen White, ele é um texto que não existe, esse texto, ele não está nos documentos de Ellen White. Tá, irmãos? Então, assim, ó, esse texto foi retirado, sim, dos textos de Ellen White. Só que hoje muitas pessoas não o aceitam e dizem que ele é um texto falso. Mas eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. A irmã White nos disse, ao nós três estarmos ali na plataforma do depósito ferroviário, que uma grande, terrível tempestade de perseguição estava vindo, como uma tempestade de vento, que derrubou todo objeto que estava de pé. Não se via nenhum adventista do sétimo dia. Eles, como os discípulos, rejeitaram a Cristo e fugiram. Todos os que procuravam posições nunca mais foram vistos. Depois da tempestade, houve uma calmaria. Então os adventistas surgiram como um grande rebanho de ovelhas, mas estavam sem pastores. Eles todos se uniram em séria oração pedindo ajuda e sabedoria, e o Senhor respondeu, ajudando-os a escolher líderes entre eles, que nunca antes haviam procurado posições. Eles oraram seriamente pela ajuda do Espírito Santo, que foi derramado sobre eles, tornando-os inteiramente preparados para o serviço. Então eles saíram, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como um exército com bandeiras, para dar a mensagem a todo mundo. Então, irmãos, esse texto, para mim, ele é totalmente um paralelo com isso que nós estamos lendo sobre a tempestade no mar, na quarta vigília. Essa tempestade preparou os discípulos deveria ter preparado ao menos, se eles tivessem aceitado as lições, deveria ter preparado eles para o momento da crucifixão, que foi o grande desapontamento para a época deles. Nós estamos em face a um grande desapontamento. Embora, irmãos, nós já saibamos
embora nós estudemos, embora nós tenhamos lido há muitos anos e sempre estamos lendo sobre o decreto dominical, no momento que ele sair, irmãos, vai ser um baque para todos nós. Pode ser que um ou outro diga, não, eu não fico chocado, não, eu já estava esperando, irmãos. No coração, na mente, vai ser um baque. Vai ser um baque. Porque nós vamos ter que pensar, estamos prontos? Nossos filhos estão prontos para suportar o que está chegando? Nós vamos resistir? Então, irmãos, vamos analisar. Aqui está, então, a página que eu falei para vocês, tá? Do White State, né? Com a carta oficial ali, que foi digitada. Essa é uma carta que não é de Ellen White, mas é do pastor Will Ross, que estava com Ellen White na estação ferroviária. Foi ele que preparou o texto que foi incluído no White State. Depois, se alguém precisar, eu posso passar também. Se vocês quiserem o PDF, também posso dar para vocês também estudarem. Mas é isso. Nós temos um irmão chamado Muyambo, ele tem um canal chamado Escola de Profecias, e ele tem colocado muitos vídeos a respeito do nacionalismo cristão e a união das igrejas. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no canal dele, e sempre estivessem atentos, porque assim, irmãos, os sinais não nos convertem. Os sinais não nos dão preparo, mas os sinais nos mostram que nós estamos encerrando o tempo de vigilância. Para nós, o raiar do novo dia está chegando, se estivermos preparados. E ele usou alguns textos agora no último vídeo que ele compartilhou, acredito que seja o último ou o penúltimo. Eu gostaria de citar alguns para vocês aqui. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará a sua estranha obra na terra. Qual que é uma obra normal para Deus, irmão? É uma obra de amor, é a obra de ganhar os corações, é a obra de enviar o Espírito Santo a todos os locais, é a obra de enviar os seus servos pregando. Mas quando Deus efetivar a sua estranha obra, irmãos, é porque uma obra de destruição estará chegando da parte do Senhor. E vou dizer para vocês, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa. Quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que dela fizeram um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. É para isso aqui que nós estamos sendo chamados. Vai ter operações da parte de Deus, vai ter operações da parte de Satanás. Irmãos, e nós não vamos poder confiar nos nossos olhos e nem nos nossos ouvidos. Nós só vamos poder confiar naquilo que está escrito. Só a palavra. Nem o que vemos e nem o que ouvimos. Porque vai ter operações de ambos os lados. E nós só vamos poder acreditar naquilo que estiver em consonância perfeita com a palavra de Deus. Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. Por isso que é tão necessário o preparo físico, mental e espiritual. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Nós já estamos vendo. Existe um mortífero aparato de guerra hoje chamado HAARP. Nós estamos vivendo um outro tipo de guerra. Nós temos que entender um pouquinho disso para saber que esse tempo já chegou. Serão inventados os mortíferos artefatos de guerra. Navios com seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Irmãos, eu vou avançar aqui um pouquinho. O que quis dizer Jesus caminhando sobre as águas? Aqui tem Daniel citando que ele estava sobre as águas, a partezinha amarela, estava sobre as águas do rio. Em Apocalipse 10, verso 5, ele estava com os pés sobre o mar. Então, Marcos 4, 39 e 40, mostra para nós que Jesus repreendeu o mar e os ventos. Os discípulos ficaram chocados, perguntando quem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Jesus aqui estava ensinando a todos os discípulos, mas principalmente a Pedro, que a autoridade sobre a criação é do Cristo, mas que ele e os discípulos precisavam ter uma fé na palavra semelhante à do Cristo. Então, irmãos, quando Cristo está com os pés sobre as águas, mostra que ele tem autoridade sobre tudo, e ele mesmo disse lá em Mateus 28, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Aqui eu repeti o texto. Irmãos, vamos fazer somente um comparativo? Eu não vou falar para vocês, dizer assim, irmãos, é isto. Mas eu gostaria de fazer um paralelo aqui com vocês.
A primeira vigília, vamos considerar, a senhora White diz, vigiamos então com inquebrantável vigilância. Podemos dizer que foi o tempo de 1844. Eles estavam com inquebrantável vigilância, lendo, estudando, se reunindo, fazendo vigílias. Por quê? Porque aqui estava, a senhora White fala para nós que eles estavam anunciando a volta de Jesus. Embora fosse o início do juízo, a mensagem era que Cristo estava vindo, certo? A senhora White nos diz que Jesus poderia ter vindo poucos anos após, 1844. Aqui, segunda vigília, dupla vigilância na segunda vigília, então. Agora nós vemos aqui 1888, quando a mensagem da justiça pela fé vem com todo o poder, através dos servos, Jones e Wagner, sendo pregada. Aqui houve uma recusa dos nossos líderes, infelizmente, que não estavam vigiando, mas tinha gente em dupla vigilância aqui. Então, 1888, a segunda vigília. Irmãos, 1893, terceira vigília. Por que eu coloco 1888 e 1893? Porque foram as duas datas, os 2 anos que foram pedido leis dominicais nos Estados Unidos. Terceira vigilância requer tríplice diligência. Nós temos a convicção de que aqui o pastor A.T. Jones, tanto em 88 quanto em 93, ele fez um belo trabalho no Senado e posteriormente na Suprema Corte Americana. E que através desse servo Deus impediu nas 2 ocasiões que fossem declaradas leis dominicais nos Estados Unidos. E nós, irmãos, estamos aqui no tempo da quarta vigília, onde amanhã está sendo adiada pela misericórdia de Deus, onde nós estamos esperando por uma lei dominical nacional e posteriormente mundial, que vai alcançar todos os cantos da terra. E veja, irmãos, se na primeira foi inquebrantável, na segunda, dupla vigilância, na terceira, tríplice diligência, o que é requerido de nós hoje? Sobrevindo a tempestade, veremos Cristo vindo ao nosso encontro e seremos provados na fé em Cristo e na palavra, na perseverança, em viver o impensável, de mãos dadas com Cristo andaremos sobre as águas. Com Cristo em nós, a esperança da glória, podemos vencer. Seguir a Cristo não significa ausência de conflito, não é brincadeira de criança, não é ociosidade espiritual. Toda alegria no serviço de Cristo significa sagradas obrigações e muitas vezes enfrentar conflitos severos. Seguir a Cristo representa severas batalhas, ativo labor, guerra contra o mundo, contra a carne e o diabo. Nosso regozijo são as vitórias ganhas por Cristo em fervoroso e duro combate. Pensai nisso. Olhando para o alto, página 235. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão agraciados, que receberão o selo do Deus vivo. Irmãos, essa daqui vai ser a nossa maior luta, que nos preparará para a lei dominical. É vencer o mundo em meio às tempestades da tentação, irmãos. É vencer a carne, é vencer o diabo. Quando nós estamos lutando é porque nós estamos no meio da tempestade. Estamos em meio à tempestade. Isso nos preparará para a lei dominical. Que Deus nos ajude, nós estamos aprendendo, irmãos, sobre a justiça pela fé. Estamos aprendendo que a palavra de Deus cria em nós o conteúdo do que ela promete. E nós precisamos avançar nessa luta. Mas para nós termos o consolo, porque não adianta nós alertarmos sobre todas as dificuldades sem trazer consolo, irmãos. Não adianta. Salmo 112, verso 7 diz: não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. E Apocalipse 3:10, vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Amém, meus irmãos? Há consolo para nós, há esperança. Nós precisamos estar firmes com o Senhor. Os momentos serão difíceis, nós não somos suficientes, nós não somos capazes, nós não temos coragem, nós não temos, irmãos, não temos. Mas nós precisamos estar sobre a rocha da eterna salvação e somente Ele nos dará o sustento necessário até o fim. E se nós tivermos, irmãos, se alguém aqui do nosso grupo tiver a honra e o privilégio de não passar pela morte como uns 144.000, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada. Mas se por amor a Cristo algum de nós tiver que depor a vida, irmãos, seja como mártir, para ser um sacrifício vivo, santo, agradável, literalmente ao Senhor. Glória a Deus. E se alguém de nós aqui não suportar as provas finais e Deus der o descanso, que nós estejamos prontos para ressuscitar, na ressurreição especial que haverá, porque aqueles que dormem na pregação da mensagem do terceiro anjo, eles não ressuscitam junto com a multidão, eles ressuscitam na ressurreição especial para ajudar a fortalecer
aqueles que estarão em grande luta, em grande aflição. Então, irmãos, privilégio de todos os lados para nós. Só não podemos desistir da fé, Amém. só não podemos facilitar, irmãos, resvalando agora o pé. Por favor, que todos nós, em nome de Jesus, estejamos orando uns pelos outros, clamando pelas famílias, nos ajudando, irmãos, porque nós estamos distantes, é verdade, mas tendo a mente de Cristo, nós somos um só homem em Deus, um só corpo em Cristo, que é a nossa cabeça. Vamos clamar ao Senhor neste momento, vamos pedir em oração. Convido a todos que puderem, vamos nos ajoelhar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã contigo. Gratos a Ti pelo dom da vida, Pai, que o Senhor renovou para nós, pelo fogo de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por podermos ver o amanhecer mais uma vez, Pai, com olhos lúcidos, abertos. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir, falar, raciocinar. Obrigado por podermos realizar as atividades, Pai. Muito obrigado, Senhor. Querido Deus, nós estamos vendo que, aos pouquinhos, Senhor, o anjo da misericórdia tem se retirado, Senhor. Estamos vendo que aos poucos, Pai, Espírito Santo tem se retirado de alguns, Senhor. E grandes calamidades nos fazem ver o quanto nós somos pequenos aqui e que só podemos sobreviver pela Tua grandeza e pela Tua misericórdia. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor para suplicar que nos ajude a entregar tudo para o Senhor. Nos ajude a entregar a nossa mente, nos ajude a entregar o nosso corpo, nos ajude a entregar os nossos gostos, nos ajude a entregar os nossos planos, nos ajude a entregar e aplicar os nossos talentos que o Senhor nos deu. Nos ajude a empregar bem o nosso tempo, nos ajude a fazer a obra, Senhor. Nos ajude, Pai, porque confiaste em nós para uma obra, a qual os anjos amariam realizar e fariam com toda a aplicação, Pai, com toda a diligência. Nós estamos aqui, Senhor. Por favor, nos ajude. Pedimos lucidez mental, Pai. Nós te pedimos que o Espírito Santo fale claramente à nossa mente, nos mostrando os seus planos. Pedimos assim, Pai, lucidez sentimental, emocional, porque as pessoas que estão vivendo as tragédias, elas estão abaladas, Pai, emocionalmente abaladas. E nós te pedimos, Pai, que nos ajude, porque nós precisamos ter a mente de Cristo, porque a mente humana realmente não suporta, Pai, tudo que há, Senhor. Pedimos a Ti em nome de Jesus, que nos ajude a nos preparar fisicamente, Senhor. Nos ajude. Eu tenho dificuldades, Pai. Eu quero confessar publicamente, eu tenho dificuldades, Pai. Tenho dificuldades, Senhor, porque ainda não fiz toda a reforma alimentar. Ainda, Senhor Deus, preciso avançar pela fé em alguns pontos, Senhor. E ainda, Senhor Deus, ainda não tenho toda a aplicação na parte física como deveria ter, Senhor. Nos exercícios, Senhor, para fortalecer os meus músculos, meus ossos, meus tendões, para suportar, Senhor. O Senhor veja, meu Deus, que lá naquele lugar, Pai, onde está tendo tanta aflição, muitos salva-vidas, muitos policiais, pessoas da brigada militar, pessoas que são esportistas, eles têm dificuldade, Senhor Deus, tendo um corpo preparado pelos exercícios físicos. Que dirá nós, Pai? Ó Deus, tem piedade de nossa vida, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Desperta em nós ainda aqueles desejos que ainda não temos, Pai, e nos ajude terminantemente a decidir fazer o que é correto, Pai. Não, Senhor Deus, para o escape, não, Senhor Deus, pelo medo, mas porque o Senhor é bom e nos disse aquilo que nós devemos fazer porque é o melhor. Nos ajude a crer, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a crer na Tua palavra. Nos ajude, Pai, a discernir o santo do profano. Nos ajude que na hora da tentação nós possamos lembrar da palavra, não deixa a nossa mente falhar, Pai. Pela emoção, Senhor, não deixa, por favor. Dá-nos, Senhor Deus, a mente de Cristo. Só assim nós poderemos, Senhor Deus, agir como pequenos cristos na terra. Eu peço o Espírito Santo, Senhor. Peço o batismo do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos dê chuva temporã e serôdia, Pai, porque nós não podemos avançar sozinhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, por favor, não nos deixa. Como Moisés disse, nós não subiremos daqui se tua presença não for conosco. Senhor, nós não vamos avançar no evangelismo se tua presença não for conosco. E nós não vamos chegar ao céu se tua presença não for conosco. Nós precisamos do Senhor. Nós definitivamente precisamos do Senhor. Por favor, nos ajuda. Ajuda todo o teu povo, Pai. Eu peço por todos aqueles que estão nas igrejas, aqueles que estão nos ministérios de centro próprio, aqueles que frequentam pequenos grupos, aqueles que estão em casa. Peço por aqueles que estão nas tragédias, que estão isolados, que não podem, Senhor. Deus amado, por favor, que o Santo Espírito se mostre, que ele faça a sua obra, pois o Senhor prometeu que onde estiverem 2 ou 3 no teu nome, o Senhor se fará presente, Senhor. Senhor, por favor,
Ajuda-nos a sermos luzes, Pai. O Senhor disse que nós somos luz do mundo, nós somos sal do mundo. Nós só somos luzes porque refletimos a Cristo e só temos sabor porque a palavra está em nós. Por favor, Senhor, que a tua obra maravilhosa seja feita em nossa vida. E que possamos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, criando tudo em nós, pela palavra, possamos vencer a carne, o mundo e o diabo. Sermos finalmente agraciados pelo selo do Deus vivo. E permanecermos, Senhor, Deus, dando testemunho do Senhor até onde o Senhor quiser nos levar. Conduza a nossa vida, a nossa família. Peço que o Senhor abra o mar vermelho para aqueles que estão tentando sair das cidades. Façais esse milagre, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom. O Senhor prometeu que seus filhos serão recolhidos, Pai. Ajuda teu povo, Senhor, por favor. Salva-nos, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Amém.